Imobiliário pela BAD, professor de Direito Imobiliário, presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, Rio de Janeiro, diretor de Relações Institucionais do NED, Núcleo de Estudos e Evolução do Direito, líder da Comissão de Leilões Judiciais e Extrajudiciais de Bens Imóveis da ABAN, membro da Comissão de Direito Imobiliário do IAB, membro das Comissões de Direito Imobiliário e Condominial da OAB-RJ. Palestrante atrasado não dá, né, gente? Saudações a todos. Bom, estou um pouquinho agitado, inquieto, vou falar um pouquinho andando e o Sender vai fazer os complementos aqui. Espero que consigamos a proeza de falar 37 slides, né, para acontecer. Brincadeira, a gente vai conseguir. Vou tirar uma foto tão bonita quanto o Wilson Martins virou aqui. Ele falou assim: Gil, tira uma foto minha que eu vou postar. Ele postou em todos os grupos do coraçãozinho, é uma coisa toda, mas tem que ser mais te contando, né? Finge que eu tô. Né? Você está espontâneo? Zero espontaneidade. Tirou, né? Bom, pessoal, vamos avançar aqui um pouquinho. E eu vou te passar uma missão difícil, coisa de virginiano, você é tudo detalhista, né? Você já viu? Não, esse você passa. Passar. Não, passa esse e passa o outro. Esse é o problema dos detalhes, é próximo. Um a um? Pois é. Quero deixar bem claro que foi ele que preparou os slides. Então vamos contar o tempo dele aqui, ó. Pode começar a contar. Não, passa correndo. Aí agora, passa. Pode passar também. Em razão da amizade com o Leandro, a gente implicava com a foto. A foto do Leandro é a mesma foto há 5 anos, ele mudou. A do Gabriel Feijó é a mesma foto há 8 anos, ele não mudou. Mentira! É sim, não. Olha a foto do Gabriel Feijó, é a mesmíssima foto. Ele Calúnia! Não muda. Bom, voltemos então para o slide anterior. Momentos seminais do condomínio. Na verdade, eu vou falar sobre a convenção como ferramenta de gestão. Eu quero mostrar o que é a convenção e como ela pode se estruturar. Nós utilizamos mal a convenção de condomínio, é lá que eu pretendo chegar. Então, passando o primeiro slide, separando, por gentileza, Carol. Momentos seminais do condomínio, momentos fulcrais, momentos fizeram germinar o condomínio, né? Instituição. Quando nasce a propriedade em condomínios, quando no registro imobiliário você especifica, você limita, você cria as frações ideais. Essa é a instituição do condomínio. O condomínio é propriedade com mais de um titular, com direitos simultâneos, né? Constituição. A Constituição é o momento em que o condomínio se corporifica normativamente. Quando você dá corpo normativo ao condomínio. Ali você estrutura, você traz modo de gestão, forma de administração, órgão vem de organon, instrumento, como você divide internamente o condomínio, poder, repartição de poder, controle, representação, a parte administrativa. Há uma confusão conceitual, porque uma empresa se constitui quando seus atos constitutivos, né, são levados ao registro. Então, uma pessoa jurídica nasce porque se registra, uma pessoa física se registra porque nasce. O condomínio, na verdade, se confunde que o nascimento do condomínio estaria associado ao registro da convenção, e não é verdade. O registro da convenção traz a corporificação normativa do condomínio. O que muda a propriedade de um titular para mais de um titular é o registro imobiliário, e não o registro da convenção. Nessa linha tem uma discussão aí, os bancos às vezes bloqueiam as contas dos condomínios, porque querem a convenção registrada, até uma boa ação para a advocacia, poder ganhar dinheiro, é um tema bem interessante. A Constituição do condomínio lembra da Constituição da República Federativa do nosso país. Lá você tem a estrutura política do país, sistema de governo do nosso país, o regime, né, do nosso país. Então, a Constituição do condomínio ela traz esse arrojo, toda essa estrutura de poder. O condomínio teria sua existência inviável se cada unidade fosse isolada. As unidades do condomínio elas funcionam,
vou dizer harmônico porque é um termo conceitual, não há tanta harmonia assim no condomínio, mas elas funcionam de forma coordenada porque existem centros dentro desse condomínio, centros de controle, centros de direcionamento dessas unidades e centros de divisão do poder. Isso é uma visão orgânica, uma visão administrativa que a gente traz ali para ter um olhar diferenciado. Eu uso esses conceitos de sociologia e de administração porque eu quero provocar vocês a como uma convenção do condomínio pode se estruturar e pode ser melhor utilizada. E que, na verdade, a gente só replica o que está no Código Civil. Quais são os órgãos do condomínio? Síndico, órgão executor, eventualmente subsíndico, né? O conselho e muitas vezes fiscal ou conselho consultivo, a depender da época que a convenção foi feita, o conselho com função fiscalizatória e eventualmente função de assessoramento, e a assembleia como órgão deliberativo, né, como órgão normativo do condomínio. E mais nada se cria, mas é possível por meio da convenção você criar, estruturar e dividir o poder, dividir a representação e criar ali dentro comissões, criar órgãos de gestão para facilitar a administração de um condomínio. Condomínios muito grandes, você tem grande problema de obter quórum, de tomar decisões, de representar. Então eu trago uma visão mais de gestão também provocando. E o terceiro momento relevante do condomínio é a sua instalação. É quando se termina a obra de engenharia, quando você tem a verbação da construção, né, você tem o aceite, quando aquele cinza da engenharia termina, quando a obra se finaliza e quando aquele empreendimento é entregue aos adquirentes, quando as unidades privativas, né, são modificadas juridicamente, construtivamente, de forma muito simplificada, é quando você coloca em ação o condomínio, o habites, isso. Quando você coloca em ação o condomínio, a administração é ação sobre recursos. Que recurso o condomínio tem? Humanos, financeiros, espaciais, temporais, hoje tecnológicos, condomínio com aplicativo, condomínio com sistemas, sistema CFTV, sistema de acesso, sistema de reserva de áreas de lazer. Tudo isso é trabalho com o gestor, lidar com recursos, né, de forma eficiente e eficaz. É na instalação que você começa a vida administrativa do condomínio, quando você elege o corpo diretivo, o síndico, né, quando você elege ali o conselho, quando você contrata um administrador auxiliar de condomínios, quando você vai ter o CNPJ, quando você vai poder contratar funcionários. Então são os três momentos relevantes. Porém, aqui nós falaremos da Constituição, que é a parte da Convenção, né? E onde eu gosto bastante, que é o microsistema jurídico, político e social do condomínio. Com o estudo da sociologia, com o estudo da administração, nós vemos que não existe neutralidade nas organizações humanas. Não tem neutralidade. Isso é uma grande ficção. Existem interesses privados, interesses de grupos e interesses institucionais, que a todo momento eles estão colidindo ali dentro. Tá? Mas você é capaz de gerar coalizão, gerar cooperação, gerar, por vezes, competição, gerar conflito. Então, quando se fala em qualquer organização humana, desde o Clube do Cisne, desde a BAMB, desde a Ordem dos Advogados do Brasil, desde o seu condomínio, desde a sua própria empresa, você tem interesses, você tem interação entre pessoas que geram processos sociais, comunicação, competição, cooperação, enfim. E como gestor, você deve compreender como essas dinâmicas acontecem para gerenciar. Eu vinha conversando, conversei com o pessoal ali na salinha, né? Falei, ilusão minha achar que na minha empresa eu mando. Eu tenho um evento no sábado, aí eu fui falar com a gerente comercial, falei, poxa, que legal, o pessoal vai participar, prestigiar, a gente tem mais de 50 advogados vindo de fora. Ela falou na sua cabeça, não, nossa equipe não vai. Eu falei, mas eu botei um stand lá para receber e tal, a concorrência vai estar toda lá, que eu abri para o mercado patrocinar o evento também. Pois é, Francisco, o pessoal não quer ir. O que o gestor vai ter que fazer? A funcionária pediu para sair mais cedo, está se formando em direito, eu libero para fazer as provas, sem problema. Naturalmente, eu vou botar na mesa algumas coisas. Olha, a vida é uma reciprocidade, né? Você está saindo mais cedo, o feriado a gente negocia, porém, em razão de interesses, né? É importante, né? Interesses legítimos, que você também prestigie a empresa, que sua presença é muito importante, que você participe. Ou seja, o condomínio também é uma entidade política, tá? E política não significa algo menos digno, né? Embora no nosso país tenha se tornado dessa forma. Política é relação social, o homem é um animal político, já dizia Aristóteles. Passando... Só um comentário, posso? Claro. Ele falou da instituição, Constituição e instalação. Do Melim, da instituição Constituição, da Corregedoria? Não, fala você, não sei não. Alguém sabe aí quando que o condomínio é instituído?
Quando surge o condomínio edilício? É o momento em que surge o condomínio edilício. Quem quer dar um palpite aí? Não. Advogado de corporação é chato, né? Eles pegam a gente onde a gente não conhece, né? Interessante. Quando que surge o condomínio? Quando, em janeiro desse ano, entrou em vigor o novo Código de Normas da Corregedoria. O artigo 1351, se eu não me engano, estabelece que o condomínio é instituído quando registrado no memorial de incorporação. Lá no comecinho, antes de vender, antes de ter alguém morando, quando não existe sequer tijolo naquele local, já existe um condomínio edilício. Quando você estabelece a copropriedade sobre o terreno, né, as frações ideais e as futuras acessões, lá nesse momento. Exatamente. Você registra a incorporação. E a convenção? É obrigado naquele momento você já registrar a convenção? Vale a minuta? Essa é uma boa dúvida. Essa foi uma outra alteração, parágrafo único desse mesmo artigo. Sempre tem essa questão, a convenção tem que ser registrada ou não tem que ser registrada? É obrigatório o registro, para quem serve o registro de antecipação. E mais uma alteração que sobreveio, isso é Estado do Rio de Janeiro, tá, gente? Corregedoria do Estado do Rio. Agora a convenção tem que ser obrigatoriamente registrada até o apídice. Se não for registrada, a incorporadora não vai conseguir o apídice. Vai uma obrigação legal que as incorporadoras todas registrem a convenção para conseguir o apídice. Isso significa dizer que daqui a algum tempo todos os novos condomínios terão obrigatoriamente convenção registrada. O que é razoável, porque a gente verifica alguns casos, condomínios sem convenção. No momento da instalação, aquela tensão para receber chave, a obra está atrasada, a assembleia é interminável e algumas incorporadoras e construtoras não apresentam uma convenção já registrada, porque elas têm 2/3 das frações, poderiam assinar ali facilmente uma nova convenção de condomínio. E tinha uma discussão se valeria a minuta que está no memorial de incorporação ou se realmente só seria válida se você aprovasse uma convenção. Nesse caso, foi iniciativa do Melim, foi o Sender? Porque a gente estava conversando num congresso ano passado, ele falou sobre alguma coisa. Ele falou sobre isso, mas acho que não foi. Não, a relatoria desse Código de Normas foi do Gustavo Bandeira, que é o titular do 8º cartório de notas. Ah, bacana. Provavelmente teve uma contribuição dele, mas Sim, a relatoria sim. foi do Bandeira. Excelente. Carol, você pode passar para a gente? 10 minutos no primeiro slide, vai terminar isso tranquilo. Vamos. Estrutura jurídica do condomínio edilício. Pode passar, estou animado aqui. A última palestra tem dificuldade. Vamos lembrar Então, pode botar tudo. Pode passar tudo, perdão. Independente de ter convenção, quando se fala... Não, volta. Quando se fala em condomínio, a gente tem alguns pontos relevantes, né? É direito de propriedade, aí se fala em usufruição de posição, se considera uso normal e se veda o uso anormal, né? Se veda o abuso do direito de propriedade, se fala das finalidades econômicas e sociais, por exemplo, eu defendo a questão do retrofit. Ah, mas eu tenho direito de propriedade, eu comprei minha unidade ali e era residencial, eu não quero que vire comercial, era comercial, não quero que vire residencial. Ora, quando você compra uma propriedade em condomínio, você está sujeito a um modo de exercício de propriedade de condomínio, onde prevalece o interesse da coletividade. E onde você tem maior bem-estar, onde você tem maior utilização da propriedade, quando o aspecto econômico, o uso, né, está maximizado. Então eu vejo dessa forma. Tem o condomínio que eu administro aqui no centro do Rio que não tem dinheiro, está vazio, está desocupado, ninguém consegue alugar, ninguém consegue vender. E qual a utilidade egoística de um proprietário se recusar, né, a ter uma alteração de destinação, uma nova instituição de condomínio, porque ele tem um direito adquirido de propriedade? Eu não vejo dessa forma. Comprar propriedade de condomínio é se sujeitar ao jogo democrático e interesse da coletividade. Seria nesse sentido. Direito de vizinhança, Código Civil, artigo 1277, então você fala dos 3 S, você fala do grau de tolerabilidade dos vizinhos, limite ordinário de tolerância, você considera a localização do imóvel, a destinação do prédio, e o objetivo é a harmonização de diversos interesses, diversos direitos, conformar esses direitos para que a convivência social seja possível. Viver em condomínio é um problema, né? E o direito de vizinhança é uma das raízes do condomínio. Na verdade, não é dentro do condomínio, tá? Direito de vizinhança entre prédios, entre unidades vizinhas, né, entre edificações próximas, até onde a interferência da propriedade, até onde o uso de uma propriedade possa causar interferência na propriedade de um vizinho. Eu moro num condomínio e numa casa distante, portanto, não está sujeito à convenção do condomínio do meu prédio, uma casa do outro lado da rua, mas ele toca um trombone, que faz um barulho ensurdecedor.
ele não está ao alcance da minha convenção de condomínio, mas o meu síndico, né, ele pode, inclusive, promover ações para resguardar a tranquilidade nossa, porque a propriedade daquele outro titular está interferindo na nossa, está desarmonizando. Então, o direito de vizinhança, ele se aplica não apenas entre unidades vizinhas, né, de um condomínio. Seria essa a noção. Carol, pode passar? Rapidamente também falando da função social da propriedade, interesse da coletividade. Na época da pandemia, o síndico não pode fechar área de lazer. Pode. Interesse da segurança, interesse em medidas de higiene, né, interesses coletivos. Volta também um pouquinho só, Carol. O condomínio, independente de você ter uma convenção bem definida ou não, você tem dispositivos no condomínio geral e no condomínio edilício que estão no Código Civil. Então ali você tem toda a parte de direitos e deveres, obrigação do síndico, do gestor, né? O código traz uma certa estrutura básica para o condomínio operar. O código fala em síndico, o código fala em conselho, poderá haver um conselho, mas o código fala em conselho, o código fala em assembleia. Então a estrutura básica para um condomínio operar está no Código Civil. Isso às vezes é ruim porque a gente deixa de utilizar a convenção como instrumento de autonomia da vontade da parte e como instrumento próprio para criar uma norma adequada para o nosso condomínio que reflita de maneira mais específica a nossa existência, a nossa convivência, que possa dar uma resposta para aquele condomínio nosso. O código é norma geral, a convenção seria norma especial, destacada e aplicável para a nossa realidade. Pode passar, Carol? E aí o ponto que nós vamos olhar é esse slide. Regramento interno do condomínio, composto pela convenção do condomínio, regimento interno e as decisões assembleárias. Esse é o ponto em que aquele microsistema, aquele condomínio específico, consegue se autodeterminar, consegue criar suas normas, consegue deliberar sobre seus desígnios. Naturalmente, a autonomia da vontade da parte não pode infringir uma convenção hierarquicamente superior, normas hierarquicamente superiores, né, leis especiais e a Constituição. Tem um projeto de lei de um senador do Mato Grosso do Sul, que a advocacia condominialista tem defendido bastante, Fábio Trave. Esse projeto pretende alterar o Estatuto da Advocacia e colocar que cada convenção de condomínio tem que ser subscrita por um advogado. A gente sabe que muitos empreendimentos, você pega um copia e cola, pega uma convenção do empreendimento, copia e cola para o outro, e tem piscina, não tem forno de pizza e pão, não tem bloco a mais. A convenção vai ali, né, de forma geral, equivocada, não feita para aquela realidade condominial, para aquele empreendimento. E a convenção, como a proposta dessa palestra aqui, é instrumento de gestão. O advogado com uma boa convenção, ele consegue notificar, ele consegue seguir um procedimento para aplicação de penalidades, ele consegue até excluir o antissocial, ele consegue usar a convenção como ferramenta para auxiliar o síndico em sua gestão. Agora, o problema é a falta de uma convenção defasada, ela não tem utilidade. E nada pior do que uma norma ineficiente, nada pior do que uma norma que não consiga ser aplicada, porque você procura toda uma construção jurídica, princípios gerais de direito, boa-fé objetiva, analogia, equidade, vai para o judiciário, descaracteriza a convenção, procura a lei. Isso dá um trabalho para o operador do direito. Imagina para o síndico, imagina para o conselho. Às vezes o síndico fala assim: doutor, eu só quero saber se pode ou se não pode. O fulano está me enlouquecendo no condomínio. Pode ou não pode? Você vai fazer toda uma construção jurídica, ele não quer saber daquilo. Ele é engenheiro, ele é médico, ele quer a solução. Né? E fala: pô, esses advogados também não conseguem resolver uma coisa tão simples. É porque nada pior do que um sistema de normas ineficiente. Você fica ali dentro sem conseguir realmente dar uma solução para o teu cliente. Esse é o problema. E aí a gente procura sempre, né, como sistema de tradição romano-germânica, nós procuramos sempre o código como solução, né, panaceia para todos os males. Bom, o código é importante, você ter uma boa norma para fazer a subsunção, né? No caso concreto, norma, ou reale, fato, valor e norma. Mas uma boa convenção de condomínio, elaborada por um advogado que atue na área, que entenda todas as minudências do condomínio, que sente com o síndico, com o conselho, que escute os moradores, elabore uma convenção realmente adequada para aquela realidade, traga cláusulas atuais. Essa convenção vai ajudar muito o síndico na sua gestão e o advogado a ter uma ferramenta para poder, né, fazer valer em alguns momentos. E aí o Senner vai falar das cláusulas especiais. Por favor, Carol. Pode passar. Pode passar.
Bom, a convenção requer 2/3 dos titulares das frações ideais para aprovação, para alteração 2/3 dos condôminos, mais um errinho do nosso código, seria bom a gente resolver esses quóruns. Junqueira tentou fazer isso aqui na ordem, apresentar um esboço, seria bom trazê-lo para um debate também. É a norma interna corporis daquele condomínio específico, regula direitos e deveres dos condôminos, né? Regula a vida condominial. O Arnaldo Risado fala que é o ato normativo desse microsistema para regular essas relações e se aplica a terceiros que frequentem aquele sistema condominial também. Conjunto de normas, tá? Segue um quórum especial previsto em lei, é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para aqueles que tenham posse ou detenção e aqueles adquirentes futuros também. Não é um contrato, não tem natureza contratual, natureza estatutária, é o ato norma. Pode passar para a gente conseguir avançar legal. Pô, mas você está me botando nessa? Ah, entendi. Bom, a convenção traz algumas coisas importantes. Modo de pagamento das contribuições condominiais, né? Já começou a ter problema. Tá? Tem hora que faz uns comentários a respeito, daqui a pouco sai texto na internet. Não, agora eu vou entrar com uma ação no meu condomínio, eu vou rever tudo que eu paguei nos últimos 10 anos, porque o juiz determinou. Não, você tem um critério para rateio da despesa, e ambos os critérios, a meu ver, não exprimem de maneira adequada. Como contador, eu preferiria ter um critério de classificação de contas para você alocar a despesa de forma adequada. Mas a rigor é o seguinte: a fração ideal, em tese, é a quantidade de propriedade que eu tenho sobre o terreno e sobre as acessões. Então, se eu tenho mais propriedade, eu vou ratear, né, contribuir para o rateio da despesa numa proporção maior. Se você somar todas as frações ideais, dá 1. Então, digamos, a despesa de um condomínio para manutenção, R$60 mil. E ali eu tenho 60 condôminos, para facilitar a conta. Eu também sou advogado da cabeça de empresa da advocacia, a gente só calcula 10%, 20% no horário. Então, R$60 mil de despesa, são 60 condôminos, digamos que todos têm a mesma fração ideal, né? 1/60, cada um paga R$1.000 de condomínio. Esse é o rateio igualitário, tá? Todo mundo paga igual. Se a fração ideal for igual, o rateio final é a mesma coisa. O problema é que, em alguns condomínios, você tem unidade de 1/4, 2/4, 3/4, pagando igualitário, isso dá problema. Tá? Eu não quero pagar, o cara tem uma cobertura, tem um 3/4, não me parece razoável. Em outros casos, a fração ideal também traz algumas distorções. Você tem frações ideais ali e o rateio não parece adequado. Mas por que eu vou pagar? O funcionário serve a todo mundo no condomínio, por que eu vou pagar mais do que a pessoa de 1/4? Eu moro no primeiro andar, não uso elevador. Mais além do que isso, né? A pessoa pode morar num 4/4 sozinha e quem mora numa parcela são 5 pessoas. Existe um regramento no condomínio. E aí me parece que o adequado seria o seguinte: contas patrimoniais, rateio por fração ideal. Ou seja, quem tem mais patrimônio, quem tem mais terreno e acessões, paga mais. E as determinadas contas seguiriam um rateio igualitário. O problema aí já é para o não contábil. Como classificar essas contas se a gente não tem contabilidade em condomínio, se você não tem o plano de contas, aí já seria complicar mais. Mas eu vi um artigo não feito por um contador, feito por um advogado, muito bom, com decisões judiciais falando nesse sentido. Tá? Ele coloca que o critério entre o igualitário e entre a fração ideal, ele encontra um meio termo que me parece adequado, talvez, para alguns empreendimentos. Mas cabe um debate, cabe um estudo, que é o que a gente pode avançar mais aqui. A convenção também trata da forma de administração, ou modo, né? Competência das assembleias, as sanções a que estão sujeitos os condôminos, o regimento interno, que seria aquilo que especifica e detalha a convenção, horários, pequenas minudências que você quer alterar no condomínio, né? Que a convenção fica muito engessada, você bota para o regimento, o funcionamento, a operação do condomínio. E a Constituição traz um ponto que eu julgo muito importante, que é a estrutura administrativa. Quando se fala em estrutura, se fala em partes e a interação entre essas partes. Seria partes intercomponentes. Como elas interagem entre si, qual é a função, divisão de tarefa, cargo, como eles se organizam, como eles se estruturam. E aí você consegue, numa boa convenção, criar estruturas que consigam ser democraticamente razoáveis
distribuir o poder, criar mecanismos de controle, de coordenação, para ajudar o gerenciamento interno de um condomínio. Claro que num condomínio de 6, 8, 10, 20, 60 unidades, isso parece até desnecessário, né? Muitas vezes é. Mas em estruturas maiores, mais robustas, que envolvam um grande aporte de recurso, tenham áreas de lazer, muitos blocos, a estrutura administrativa deve ser compatível para conseguir realmente gerenciar esse condomínio e todas as suas demandas que são muito complexas. O que acontece na prática é, pega um grupo ali de oposição, começa a ter briga, apoia uma pessoa. Não, a gente vai te apoiar, elege lá a dona fulano, o seu fulano. Passa 3 meses, está sozinho no mundo, né? A gente te apoiou e tal, some, não tem conselheiro, não tem ninguém, é todo mundo criticando aquela pessoa, ela carregando sozinha nas costas aquele condomínio para tentar gerenciar. Esse modelo não funciona. Quase um modelo, sei lá, tentei pensar em presidencialismo, mas não seria o caso. É arcaico, ineficiente. Na verdade, existe responsabilidade do conselho, o conselho tem que ver as contas, o conselho tem que fazer a aprovação. Se você especificar isso na lei, talvez, para deixar muito claro qual é a responsabilidade de um conselho, normalmente o conselho faz o contrário, né? Ele joga para o síndico, ele cobra, ele não olha as contas, ele não dá parecer. Então, acho que melhores estruturas no condomínio trarão gestões mais eficientes, gestões mais transparentes, baseadas em governança, baseadas em responsabilidade. Tá. Quando se fala em organização humana, qualquer uma que seja, o conceito é unidade social, ou seja, composta de pessoas que interagem entre si e geram esses processos sociais de cooperação, de conflito, de coalizão, né, de comunicação e que tem que funcionar da melhor forma. Intencionalmente construída. Quando você cria uma organização, estrutura, você está dividindo ali o poder, mecanismo de controle, mecanismo de representação, funcionamento, né, cargo, jogo democrático, representação interna, representação externa. Isso é uma estrutura administrativa. Ela é intencionalmente construída e reconstruída. Eu posso alterar o meu corpo normativo e criar novos cargos, novas funções, dividir e repartir melhor o poder para funcionar de maneira mais adequada. E com objetivo determinado, com finalidades determinadas. O condomínio ele é uma organização humana, ele tem toda essa estrutura, tá? Só que ele é pouco utilizado. A gente geralmente segue o que está no Código Civil pronto e que não resolve como receita de bolo toda a gestão de condomínios. Tem condomínios que requerem uma estrutura mais detalhada, mais delicada. Tá? Eu já fui em alguns condomínios que você tinha gestores condominiais, subsíndico patrimonial, subsíndico social, subsíndico financeiro, cada um com funções bem definidas na convenção e funcionava de maneira bacana. Eu fui no condomínio que tinha um conselho gestor. O conselho gestor era composto pelo síndico, pelo conselho fiscal, e tinha mais 2 pessoas que eram indicadas em assembleia. A função do conselho gestor era apresentar uma proposta de previsão orçamentária, fazer estudos. Eles tinham umas 5 funções delimitadas na convenção. Então, quando chegava uma assembleia, o conselho gestor já tinha feito um estudo e apresentado para aquela assembleia condominial apreciar uma proposta de previsão orçamentária para aquele exercício fiscal. Eles já tinham poderes para criar comissões, para acompanhar obras, né, para verificar contas. Essa é uma coisa legal. Era um grupo colegiado que participava da gestão. É interessante esse conceito. Tá. O meu já está acabando, pode passar. E o Célia falou que eu não precisava ter pressa, né? Isso que é mil. Então, pessoal, isso aqui é divisão de poderes, divisão de tarefas, funções, órgãos, tudo isso a gente consegue criar dentro de uma convenção de condomínio para melhor gerenciar aquele condomínio. Conselho. O conselho é mal utilizado. Geralmente o conselho é fiscal, porque está no Código de 2002. Mas se for um condomínio antigo, o nome era conselho consultivo. As funções do consultivo são umas, né? E a do fiscal são outras. Na prática, o fiscal com função de consultivo. Você consegue estruturar melhor isso, desenhar melhor isso, essas atribuições são interessantes. Pode passar, Carol. Convenção, vamos lá, pode passar.
Então a convenção ela traz alguns assuntos interessantes, como as frações ideais, destinação, normas para usar as áreas comuns, modo e forma de administrar o condomínio, orçamento, constituição do fundo de reserva, quórums que demandam deliberação especial, rateio de despesa, direitos e deveres, sanções, se contém ou não o regimento interno. Pode passar? Pode passar? As cláusulas especiais. E agora eu vou fazendo um bate-bola com o Sender e ele vai assumir. Eu só vou levantar de forma geral, segura um pouquinho, Carol. Exemplo, desconto ou abono de pontualidade. Eu pessoalmente entendo que o condomínio não comporta esse tipo de questão, atividade sem fim lucrativo. Você faz uma previsão orçamentária e você não tem um superávit, não tem lucro para você pulverizar e para dar desconto. Mas existe a possibilidade, e o Sender vai falar ao final, de você incluir uma convenção. Na convenção, se aquele condomínio comporta ou não comporta, se aquela massa condominial autoriza ou não autoriza esse tipo de questão. Ponto problemático, também vou jogar no colo dele, que a gente entra na parte muito jurídica e eu jogo sempre para os amigos, né? É bom. Regular a locação por aplicativos de curtíssima temporada. Isso é uma bola dividida, né, das melhores, né? O Flamengo e o Palmeiras vai jogar dia 8 aí, bola dividida, né? Então é um troço difícil. Disciplinar acerca dos juros convencionais. Aí já tem 3 correntes diferentes. Limite do razoável, tá? 2%, lei da usura, 3%, também é um tema que o Sender vai debater. Cláusula de não indenizar. Não, eu vou entrar no outro, já devolvo tudo para você, você pode assumir. Cláusula de não indenizar. Se aquele condomínio, se aquele conjunto de condôminos decide ou não indenizar furtos, né, determinadas questões que ocorrem dentro do condomínio, também é um bom ponto. O critério de rateio de despesa, se vai ser igualitário, se vai ter fração ideal, se vai criar algum critério misto, também tem que estar na convenção. Pode passar, Carol. Esse vai ser meu último slide. Cláusula de arbitragem para a solução de conflitos. Essa cláusula aqui eu achei ótima. Obrigar os condôminos a atualizarem seu cadastro, ter um e-mail corretinho ali para você enviar os comunicados. Por vezes, como advogado, você vai cobrar uma pessoa, você não acha. E o síndico fica com raiva de você. O jurídico é muito ruim. Senhor, não está faltando, sabe o que? A bola de cristal, né? Clara evidência, clara audiência, o dom da presença, do futuro. Não dá para a gente achar a pessoa. O síndico tem um cadastro desatualizado. Síndico, vamos orientar. Entrou um morador no condomínio, preenche um cadastrozinho, entrega a convenção para ele, só deixa mudar depois disso, mas vai mais além. Passa um cadastro permanente para você ter e-mail atualizado, para enviar por e-mail as cobranças. Convenção antiga manda publicar em jornal de grande circulação da cidade, gasta uma grana de edital. Não existe quem lê jornal hoje em dia. Acabou, né? Não tem como. Previsão das infrações sujeitas à multa, isso é legal. Gradação, de acordo com a infração, você tem lá uma penalidade aplicada sobre determinada cota condominial. E em caso de reincidência também se vai aumentar esse percentual. Deixa muito bem explicado. Já cansei de ver síndico aplicando multa na cabeça dele. Eu levava para a assembleia, o pessoal... Não, que o casal estava namorando na piscina. Pum, princípio da inveja, né? Vamos arrebentar esse casal. Mas eu tenho uma história para contar a respeito, se der tempo eu conto. Procedimentos formais para aplicação de multa e exercício do direito de defesa. Não adianta você aplicar uma penalidade sem prova, se você notificar a pessoa, garantir para a defesa o contraditório, tem que garantir, tem que obedecer, isso é importante também. E finalizando essas cláusulas aí especiais, eu vou devolver para o Sender falar, uma a uma. Requisitos formais para investidura no cargo de síndico. Gente, tem gente que se elege síndica, tá? Agora eu sou síndico. Aquele processo que eu tinha contra o condomínio tinha contra mim, né? Conflito de interesse não existe mais. Não pode. Você tem que criar uma regra ali para impedir essa pessoa que é litigante, tem conflito de interesse com o condomínio, de poder se candidatar a ser síndica. O condomínio tem que decidir a respeito desse ponto. Inadimplente pode, né, se candidatar a síndico. Mas a lei fala que você não pode votar nem ser votado. Enfim, tem discussão a respeito disso, mas um terceiro poderia se candidatar, seria um externo.
Vai ser síndico profissional? Qual o requisito? Quantas horas de estudo? Ele fez algum curso? Ele fez uma especialização? Também definir esses critérios na convenção. De forma muito rápida, muito breve, levantei a bola para o Senhor entrar nas questões jurídicas. O que eu quero mostrar é que existe toda uma estrutura normativa do condomínio, direito de propriedade, vizinhança, função social da propriedade, condomínio geral, condomínio edilício, legal. Mas não resolve os problemas. Usem a convenção, uma boa convenção, sentem com o síndico do condomínio de vocês, olhem, né? Ofereça serviço, atualize aquela convenção ali, é um bom trabalho para a advocacia, oportunidade de negócio, e você vai estar levando para aquele condomínio uma solução mais moderna, uma solução mais atual para aquele síndico poder atuar e poder aplicar penalidades e resolver uma série de problemas dentro de condomínios. Leandro, entrando no jurídico aí. Vou ficar sentado, tá? Volta um pouquinho. Desconto, pontualidade de locação por aplicativo e juros convencionais, eu vou falar especificamente. Não, vou falar só de alguns casos que hoje colocou. E a minha ideia aqui é trazer casos concretos, tá? Mais debate de casos que já passei, ou então mais fugir, entrar mais no debate pontual do que ficar na esfera teórica. Então, primeiro ponto, cláusula de não indenizar. Para quem não tem muita familiaridade, essa cláusula de não indenizar é aquela cláusula que é possível colocar na convenção condominial, onde o condomínio fica isento de indenizar algum condômino caso tenha algum tipo de furto, roubo ou algum tipo de situação dentro do condomínio. Essa cláusula é plenamente válida, essa é uma possibilidade que os advogados que preparam uma convenção condominial ou os síndicos que estão analisando querendo fazer algum tipo de alteração podem se utilizar para poder proteger o condomínio. Eu vou trazer duas problemáticas para a gente debater e peço a sua opinião também. A primeira delas, a convenção tem cláusula de não indenizar. Isso, tudo bem, a cláusula é válida, não tem problema nenhum. Mas, digamos que o condomínio tem uma equipe de vigilância contratada. Tem uma equipe de vigilância, tem câmeras e tem profissionais gabaritados para proteger. Esses profissionais falham. Por exemplo, entra alguém, um porteiro, o vigilante deixa a pessoa entrar, sem nenhum tipo de restrição, a pessoa entra e furta o condomínio. Nesse caso, a cláusula é válida ou não é válida? A responsabilidade civil do condomínio, mas a cláusula afastaria a responsabilidade. É isso. Como, minha opinião, tá aí está um pouco controversa, mas a minha opinião, como existe uma falha do condomínio que gerou um prejuízo para um condômino, a cláusula pode ser afastada. Nesse caso concreto, ocorreria a cláusula do afastamento, né? Seria a não aplicação da cláusula em razão de um fator pontual, nesse caso, que ensejou o prejuízo ao condômino. Então, nesse caso, a cláusula é afastada. Segundo ponto, a cláusula está prevista na convenção, mas o condomínio tem um seguro que prevê expressamente a responsabilização em caso de furto. E aí, a cláusula é válida ou não é válida na convenção? Entendi. Nem ouvi, tá no telefone. Todo seguro que existe, se afastaria ou não. Brincando. Se tiver cláusula, se tiver seguro que preveja esse tipo de sinistro, mais uma vez a cláusula pode ser afastada. E aí vai poder se utilizar do seguro para que o condômino tenha indenização, ele vai poder responsabilizar o condomínio para poder aplicar a previsão contratual na pólice de seguro. Então, nessas duas situações, apesar da cláusula ser plenamente válida, nessas duas situações você consegue afastar a cláusula. Então, não existe uma aplicação restrita e cega com relação à cláusula contratual, cláusula convencional. É importante advogados terem isso em mente. A cláusula é válida, não tem discussão nenhuma com relação a isso. Mas nós temos que entender quando ela é aplicada, não simplesmente aplicar a cláusula a toda e qualquer situação. Tá? Tem despesas, já falou, então perdemos tempo para passar. Cláusula de arbitragem para solução de conflitos. É um ponto muito legal. Também a gente teve um evento aqui na ABAME, tem uma semana, né, Alessandra? Semana passada, 2 semanas. Foi exatamente sobre arbitragem. E o porquê disso? O STJ já se posicionou que a cláusula de arbitragem ela pode ser colocada na convenção condominial e ela é totalmente válida.
Então os condôminos ficariam obrigados a procurar um juízo arbitral antes de entrar no juízo estadual, no Tribunal de Justiça, entrar com processo. Eles teriam que obrigatoriamente iniciar um procedimento arbitral. Isso é muito bom e muito ruim em diversos cenários, né? Primeiro, porque o condômino, qualquer que seja a situação envolvendo condômino, síndico, etc., eles ficam inviabilizados de procurar justiça e tem que procurar um juiz arbitral. É bom, porque você consegue resolver mais rápido, de forma mais célere, mas muitas vezes o juiz arbitral é muito caro. Então, na justiça estadual, que você poderia eventualmente procurar o juizado especial, não ter custo nenhum, quando se prevê, hipoteticamente, a previsão expressa do juiz arbitral, ela pode acabar trazendo prejuízos, porque a aplicação dela é obrigatória. Se a convenção já é previsão que é obrigatório entrar com um procedimento arbitral, a parte não pode buscar a justiça estadual para resolver o litígio. Então, mais uma vez, analisem se vale a pena colocar nos condomínios de vocês. E nesse evento que teve aqui na BAM, que foi da Camis, uma das propostas da Camis, que é bem legal, é reduzir esse custo para condomínios. Isso está sendo estudado, a ideia é colocar isso em prática, o que pode viabilizar drasticamente, né? Uma coisa que é inviável hoje pelo custo pode se tornar plenamente viável. Se tiver um custo baixo, é muito mais interessante para o condomínio. Você resolver um litígio que dura anos e anos e anos, tem aquela situação que você sabe que fica muito pesado no condomínio, quem advoga para condomínio, quem mora em condomínio sabe que condomínio é um ambiente pesadíssimo. Então, se você consegue fazer um procedimento arbitral rápido, vai estabelecer quem é o vencedor e quem é o perdedor, aquele assunto está resolvido. Doa quem doer, mas está resolvido. Se é alternativamente, ela não é obrigatória. Opcional, mesma coisa que não ter. Então, assim, eu coloco ou não coloco. Se é, pode, ninguém vai procurar. Quem vai procurar o juiz arbitral? Tá? Outro ponto, vou falar dos que eu acho mais relevante. Procedimentos formais, essa eu gosto, procedimentos formais para aplicação de multas e exercício do direito de defesa. Esse é um ponto que os advogados síndicos poucas vezes se preocupam. O que tem que ser feito para poder multar um condômino? A gente acha que o condômino infringiu, vai lá e aplica a multa, se está previsto na convenção. Mas é obrigatório, e aí tem, me corrige, tem um enunciado do Conselho de Justiça, enunciado, sabe qual é? Depois eu posso pegar para vocês. Tem um enunciado que traz realmente esse regramento. Para que seja possível notificar, para que seja possível multar um condômino, é obrigatório que seja ofertado a ampla defesa e o contraditório. Você deve estar confundindo com 548, que é a disposição do é enunciado. que garante a ampla defesa. Faz um 337 caput, que é obrigatório para a aplicação da multa, é obrigatória da notificação. É anunciado do Conselho Federal, Conselho de Justiça Federal. Posso pegar depois? Não, dos encontros, né? Direito civil, isso? Tem aqui, depois eu pego para vocês, mas o que importa é que é obrigatório. Tem dois casos que eu trabalhei, um que eu estudei e outro que eu trabalhei, que são bem legais. O primeiro que aconteceu foi que o síndico notificou e multou. E a pessoa entrou com uma ação e conseguiu anular a multa. E o porquê disso? Porque na notificação não foi dado prazo para a defesa. Notificou aplicando a multa. A notificação não é para aplicar a multa, é para conceder um prazo de defesa. Isso é importante. E o segundo caso... Pode falar, se eu vou contar o meu já. E o segundo caso, também, esse foi que a história entrou agora, depois de ter tido uma certa problemática no processo. O que aconteceu nesse caso? O síndico notificou, concedeu o prazo para a defesa, a pessoa não pagou, ele cobrou a multa. A pessoa entrou com processo. E o porquê? Porque na convenção estabelece que depois da notificação para dar o direito de defesa tem que ser convocada uma assembleia para que o condômino apresente a sua defesa. Então a convenção, além da notificação, além do direito à ampla defesa, tem que ser convocada uma assembleia específica para que o condômino se defenda. E como não foi convocada a assembleia, só por esse motivo a assembleia, a multa não pôde ser aplicada. É a importância do síndico ter pleno conhecimento do que consta na sua convenção. E é um erro do síndico, gera um prejuízo enorme. É processo, é advogado, é custo. Imagina o síndico entrar com a ação, contrata advogado, paga custos e perde o processo. Entra não, recebe um processo, no caso. Ainda perde. Ele vai explicar isso depois na prestação de contas. Aqui, aquela notificação que eu apresentei, a gente perdeu, a gente vai contratar advogado, pagar o advogado dele, pagar o advogado nosso, pagar as custas, não pude cobrar multa. É complicado. Responsabilidade civil do síndico. Deixa as perguntas agora ou pega fogo depois? Então vamos seguir, depois quem tiver pergunta a gente vai ter
mesa só para isso. Pode passar. Vamos lá. O Egito falou dos deveres dos condôminos. Não era assim. Pode passar, se falar vai perder muito tempo. Com 336 eu quero falar. Olha o que fala o artigo 1336. O condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios ou não sendo previstos de 1% ao mês e multa de até 2% ao mês. Existe aqueles folclores, né? Aquelas mentiras que são contadas muitas vezes que se tornam verdade. Qual é? Que os juros são de 1% ao mês. Todo mundo fala, condomínio, juros de 1% ao mês. Isso não é verdade. Olha o que fala o artigo. Juros moratórios, apenas juros convencionados e apenas se a convenção nada estabelecer juros de 1% ao mês. Então, sempre será aplicável, os juros estarão previstos na convenção. Somente se a convenção for omissa que os juros vão ser de 1%. E aí vem a grande pergunta. Qual é o limite? Se é 1% a taxa de omissão, diz que vai prever, pode aplicar aqueles convencionados, não tem nenhum limite. Então, o síndico, na verdade, a convenção pode prever qual o limite de juros. E rapidinho, alguém quer dar um palpite aí? Eu acho que é 12% ao ano, usar 1% ao mês, cobrado no Brasil. Como nós, quando a lei não é clara, nós nos baseamos em decisões, né, em jurisprudência. Tem uma decisão do STJ, lembrando, o STJ é a corte máxima para a legislação federal. Tá? Uma decisão do STJ que estabelece o seguinte, que é plenamente válido juros de 10% ao mês. Se vocês quiserem cobrar juros de 10% ao mês, vocês podem. A base de vocês é o STJ. Você pode passar. Para não acharem que eu estou mentindo, aqui está a decisão que fala. Desse modo, na espécie, os juros moratórios devem ser os convencionados, ou seja, 0,33% ao dia, que dá 10% ao mês. Então, se vocês quiserem, tem um condomínio que tem juros de 10% ao mês. Se você tem discussão, não pode, é possível, etc. É possível, não é. Se o STJ declara que é permitido, então é permitido. Até que se mude o posicionamento, é permitido. Tem que estar na convenção. E essa é a ideia da palestra. O que tem que constar na convenção? O que vocês podem fazer constar na convenção? Aí tem uma base legal ou não. Acho que é muito excessivo, desproporcional. Eu acho que é desproporcional também. Teve uma decisão que se baseou no anatocismo, 2% e tal, seguiu esse caminho aí, 2% ao mês. Essa aqui é de 2018. Até porque se o Código de 2002 reduz a cláusula penal, né, de 20% para 2%, você jogar o juros lá para cima seria uma... Mas qual foi a ideia, em minha opinião? Tá? Qual foi a ideia do legislador? Como é que funcionava antes? Antes era juros de 1% e multa de 20%. Assim, na minha visão, qual foi a ideia do legislador? É você penalizar aquela pessoa que descumpre por mais tempo. Porque na lei antiga, a pessoa deixou de pagar um mês, vai pagar 21% já. 20% de multa, mais 1% de juros. Agora a pessoa que deixa de pagar um mês vai pagar 2% só de multa e os juros que o condomínio quiser cobrar. Então, assim, quanto mais tempo a pessoa deixar de pagar, maior vai ser a gravidade decorrente, maior serão os consectários legais. Essa é a minha visão pela qual foi alterado dessa forma. Reduziu drasticamente a multa, mas permitiu juros livres. Minha opinião, vale a pena cobrar 10%? Não. Esse aqui é o entendimento que pode ser alterado a qualquer momento. Mas, se vocês quiserem cobrar, tem base para isso. Pode passar. Outro ponto. Desconto pontualidade. Ele é válido ou ele não é válido? E aí, rapidamente, quem não sabe o que é desconto pontualidade, é o seguinte. Só para explicar o que é desconto pontualidade. É a possibilidade que o condomínio tem de dar um desconto a mais para quem paga antecipadamente. Hipoteticamente, a cota vence dia 5, quem falou de R$1.000, quem pagar até o dia 1º vai pagar R$950, hipoteticamente. Essa que é a premissa. E a discussão vem daí. Essa antecipação seria uma multa disfarçada, porque a pessoa que paga no dia 6 vai perder o desconto, vai pagar ainda a multa de 2. Está pagando uma multa mais os juros. Então seria uma multa disfarçada. E o principal, o Egito pode falar melhor que eu, isso aqui é uma complicação enorme na previsão orçamentária, porque você vai considerar que todo mundo pagar R$1.000 por mês ou todo mundo vai pagar R$950 por mês. Qual vai ser a previsão orçamentária? Vai considerar o mais ou menos? E para você estabelecer essa previsão vai ser complicado. Tá? A gente pode passar. Digo a vocês que estão todos errados.
desconto por totalidade é válido. STJ, decisão 2019, ministro Marco Aurélio Belize. Ele fala, olha só o finalzinho, depois quem quiser pegar o número, fala aqui. Em razão disso, a jurisprudência dessa Corte tem considerado legítima a incidência do desconto de pontualidade nas taxas condominiais, não havendo que se falar em multa moratória disfarçada. Mais uma vez, se eu recomendo, não. Mas se vocês quiserem fazer constar na convenção e permitir esse desconto, vocês podem. Na prática funciona que é uma beleza. Funciona. O condomínio vai priorizar aquele pagamento ali para fazer jus ao tal do desconto. No entanto, é uma multa disfarçada, porque você deixa de ter o desconto, paga depois e ainda tem uma outra penalidade. A perda do desconto é a cláusula penal de 2%. Né? Então eles entendem também que é bis e idem, seria uma penalidade dupla pelo mesmo fato. E que o condomínio, por ser uma entidade sem fins lucrativos, sem almejar lucro, a previsão orçamentária é rateio de despesa. Ora, se comporta desconto, ela foi superdimensionada, ela foi mal elaborada. Então tem gente pagando a mais para que você efetivamente tenha esse desconto. Então, a meu sentir, ela é tecnicamente inadequada. Agora, em termos de gestão, se tem essa cláusula do desconto, ela funciona que é uma beleza. Em termos de gestão, minha recomendação é a seguinte: você estabelece que o valor tem que ser pago, ele contando com desconto na previsão orçamentária, e o que sobejar, aquele valor que ultrapassar, você destina para o fundo de reserva. Pelo menos você consegue criar uma organização, um mecanismo que funcione bem no condomínio. Mas depois, se vocês quiserem pegar a decisão aqui, ela afasta ponto a ponto de todas as questões que são trazidas pelos advogados. Todos os advogados vão dizer que é legal, todos. Mas o STJ não entende dessa forma. E eu concordo plenamente com o que o Egito falou, mas aqui ela vem batendo ponto a ponto, que não é cláusula penal, disfarçada, que não é bis in idem, que não é, portanto, é legal. O Gabriel Feijão apareceu ali igual uma assombração. Ele com certeza contesta a sua posição jurídica. Eu já conheço ele, olha a cara dele. Não, ele concorda comigo. Concorda ou discorda? Concordo com você e discordo do precedente. É isso. Todo mundo discorda do precedente. É isso. E falar bem rapidamente de locação de curtíssima temporada. Gabriel já está querendo entrar aqui para falar, conheço ele. Vai começar, mas eu vou falar bem rapidamente, tá? Porque isso aqui seria tema para um evento único. Eu tenho só mais alguns minutos, então eu vou falar bem rapidamente. Locação de curtíssima temporada, muita gente dá um nome diferente, locação através de diários, locação por Airbnb, que se fala. A verdade é que não importa a forma como essa locação é feita. Se é por aplicativo, se é no papel, se é verbal, não importa. A questão é quando tem alta rotatividade no condomínio. Tá? Se essa locação é válida ou se essa locação não é válida. Tá? Pode passar. Aqui é só o artigo que difere hospedagem. Estou preocupado com o tempo, depois aqui é só o artigo que difere, que estabelece o que é hospedagem. Se quiser pegar o artigo 23 da Lei 11.000, depois volta lá. Lei 11.761. Artigo 23 traz a definição de hospedagem. Quem quiser saber o que é uma hospedagem, depois pode pegar esse. É sugestão. Ela pode disponibilizar o slide para quem se inscrever sem no problema. Aí não precisa ficar correndo, aí eu posso ficar mais tranquilo de passar um slide ou outro. Pode passar. E aí nós temos duas grandes decisões da STJ. Isso é uma bem recente agora, mas é baseada nessas decisões que já foram proferidas. Então, nós temos hoje foram duas importantes decisões. A primeira dela foi que teve maior repercussão. Foi de 2000 e... esse respectivo, do ano 2020, talvez? 20. E esse caso, o julgamento foi o seguinte. Foi uma pessoa que estava alugando quartos do seu imóvel através do Airbnb. Era uma alocação de quartos dentro de um imóvel. O caso que foi julgado foi esse. Mais uma vez, se a lei nada fala, nos baseamos em julgados. Esse caso chegou no STJ, foi o primeiro caso que envolveu o Airbnb que chegou no STJ e tivemos uma decisão. E o que os ministros falaram? Nesse caso aqui teve um consenso entre todos eles. Eles falaram o seguinte: essa modalidade de locação é atípica. Ela não está prevista em nenhuma das nossas leis. Não é um contrato de locação, nem é um contrato de hospedagem. É um contrato atípico. Então, por ser atípico, ele não se comporta, ele não pode ser aplicado dentro de um regimento condominial, dentro de uma relação, dentro de um ambiente condominial, melhor dizendo. Por ser uma locação de quartos, fatores caracterizam, obviamente, desnatura, obviamente, a natureza residencial de um condomínio, ele não pode ser aplicado. E manchetes de todos os lugares falando, locação por Airbnb está proibida, locação por Airbnb está proibida, mas quem parou para analisar o julgado não falava nada disso. Falava que essa modalidade de locação de quarto era totalmente fora do contexto de um ambiente residencial condominial. Pode passar.
os trechos da decisão, depois eu posso passar para vocês. Então, vocês vão pegar, né, então você espera, pode passar. E aí veio o Airbnb, imediatamente. Assim que essa decisão, o Airbnb deu uma posição pública falando o seguinte: a decisão está plenamente correta, é isso mesmo. Porque nós do Airbnb não alugamos quartos, nós alugamos imóveis. Nossa proibição é somente para quem aluga quarto. Então está correta a decisão da CJ e está correto o Airbnb também, porque nós não incentivamos essa modalidade de locação que eles falaram. Os ministros destacaram que no caso específico do julgamento, a conduta da proprietária do imóvel que transformou sua casa em um albergue, não estimulada pela plataforma, descaracteriza a atividade do Airbnb, da comunidade anfitriona. Então essa atividade de locação de quartos que a gente não estimula está proibida. Então, a nossa atividade está totalmente legal. E teve mais discussão e aí veio... Pode passar, perdão. Só um ponto que é importante. Nesse primeiro voto, que as pessoas se baseiam só nas manchetes das notícias, ninguém para analisar. O voto do Antônio Carlos Ferreira, ele foi muito direto. Ele falou o seguinte: eu entendo não ser esse processo mais adequado para que dele se possa extrair uma abrangência maior e criar um precedente. Ele fala, esse caso aqui, estamos julgando tão somente locação de quartos. Nada além disso. Então isso aqui não vai criar um precedente. Mas nada adiantou, todo mundo começou a falar sobre isso. E aí teve um segundo caso que chegou na STJ, que aí sim, analisado ponto a ponto dele. É o RESP 1.884.483 do Paraná. E esse caso é muito interessante. Esse foi o caso que a gente foi analisar todos os pontos. Ele é muito interessante que todos os ministros votaram no mesmo sentido, mas eles divergiram da fundamentação. A fundamentação deles que foi diferente. Mas todos concordaram com a conclusão. O que estava sendo julgado aqui? Foi um caso onde a convenção condominial foi alterada para proibir locação por temporada, não curtíssima temporada. Locação de 1 a 90 dias. Então, qualquer locação entre 1 e 90 dias estava proibida pela convenção. Esse foi o caso que foi analisado pela STJ. O primeiro voto, do Ricardo Vilas Boas. Eu separei os trechos, são bem interessantes, porque até para quem não é advogado, acha que um acordo vai ser extremamente complexo, mas é uma leitura super simples. Ele traz casos concretos, ele fala de uma situação condominial que pode acontecer, dos perigos, fala que o porteiro não está treinado para isso. Também é interessante de ver depois, se quiserem analisar com mais calma. Mas ele fala o seguinte: se o condomínio tem finalidade residencial, automaticamente está proibida a Airbnb, porque a locação através... Airbnb que desculpa da gente, mas a locação só para facilitar, a locação através de área, de rotatividade, etc. Qualquer tipo, porque essa locação descaracteriza a natureza residencial de um condomínio, então está proibido. Ele faz uma diferenciação que é bem interessante, porque ele fala o seguinte: residencial e não residencial. Ele fala o seguinte: o fato... Não, o segundo voto que fala isso. Estou passando aqui, pode passar. Só para não... Pode passar, só para eu não dar um certo. E aí teve o segundo voto. E esse voto foi o vencedor. Esse voto aqui foi o vencedor, não foi o primeiro. Esse voto aqui foi o vencedor. Ele fala o seguinte: eu discordo da sua fundamentação. Eu concordo que a convenção pode proibir. Então esse é o ponto nodal. 2 minutos, meu último slide mesmo aqui. Estou no meu tempo, viu? Egito que passou do tempo, eu vou terminar em tempo. Eu fiz 25, não fiz? Mas tem polêmica aqui. Dela foi corrigida. E aí teve esse voto aqui que foi o vencedor. E ele fala, discorda da sua posição. Porque ele diz o seguinte: a lei de locações, artigo 48 fala, é a locação residencial aquela por temporada. A locação por temporada é uma locação residencial. Então nós não podemos alterar o que está expresso no nosso código. Então, se é uma locação residencial, é uma locação residencial. Então, está muito claro que nós não podemos alterar aquilo que foi expressamente imposto pelo legislador. Se o artigo 48 fala que locação por temporada é aquela destinada ao uso residencial do locatário para residência, lazer, etc, é uma locação residencial. E por isso que a convenção pode ser alterada para proibir. Não está automaticamente proibido. A convenção pode ser alterada para proibir. E aí que vem a grande questão. Caso vocês queiram alterar com segurança, se quiser discordar de mim, fique à vontade. Se quiserem alterar, se quiserem proibir o Airbnb com segurança, o Airbnb, desculpa, da gente, locação, quiserem proibir com segurança, alterem a convenção de vocês. Se quiserem proibir sem tanta segurança, estabeleçam que se o condomínio é residencial, tem voto já do ministro,
Ricardo Vilas Boas também do STJ, apesar de ser vencido ao ministro do STJ, dizendo que, sendo a locação, sendo o condomínio puramente residencial, automaticamente está proibida a locação através de plataforma. Acho que acabou, né? Mais alguma coisa? E o tempo certinho. Depois que você vai falar, sem passar. Gabriel também, por favor, falar, cumprindo o tempo. Muito obrigado. Agora vamos para o último painel. Quero minha que é o foto, minha pinga-fogo. foto. Certificado. Que vaidade é essa? Eles estão assinando pra mim o certificado. Não vou embora, ainda vai ter o pinga-fogo, quer tirar dúvida de vocês. Olha a hora. Calma, calma. Você da cidade. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Jogo do Flamengo é. O Flamengo. 9h30. São 9h30? Então vamos chamar para compor a última mesa, doutor Gabriel Feijó, doutor Wilson Martins. Já foi? Ele precisou ir. Preciso de carona até o metrô. Não, não, cara. A hora que você quiser, não tem problema. Sidney, quer vir? Vem sim. Não, agora aqui não. Doutor Rafael Tomé. Senhoras e senhores, pinga-fogo. Ué, você não vai fazer sua pergunta? Você vai ficar com dúvida, hein? Vai ficar com dúvida. Preciso aproveitar Depois a não carona. adianta me fazer mensagem que eu não vou responder, não. Só se ficar, tá? Um beijo a todos. Tchau. Um beijo. Tchau. Bem que Silvio Capanema já dizia que aquele que fica por último tem que falar mais rápido, porque tá todo mundo querendo ir embora e cansado. Não é? Mas, gente, o por último é a melhor parte que vocês vão tirar a dúvida de vocês. O Pinga Fogo é um evento da ABAME, tradicional, criado pelo Dr. Geraldo Beire Simões, que é um maior sucesso, porque é um momento de tirar as dúvidas. E aí se abrem os debates jurídicos, e aí por isso ele esquenta, aquece, e por essa razão Pinga Fogo. Vai lá, Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpas que eu vou ter que sair, porque tem meu irmão do futebol agora, começando 8h30, já me mandaram que é mensagem. É. Momento crítico. Mas eu não queria, primeiro, parabenizar todos, especialmente agora os últimos dois palestrantes, o Egito e o Sênior. Os demais eu já tive esse prazer. Belíssimo evento, né? Parabenizar a nossa presidente. E deixar uma perguntinha muito rápida, que é uma dúvida realmente que eu tenho do que o Tange, do que o Sender colocou, a questão da multa aplicada ao condômino, o prazo, esse prazo da notificação. O síndico notifica e dá um prazo. Esse prazo factível, 15 dias, seria isso? A lei não fala nada em prazo, mas você pode estabelecer um prazo razoável para fazer uma 15 dias por é mais que suficiente. Tá mais, né? Mais que suficiente. Gente, mais uma vez peço desculpas e licença a todos aí e parabéns pelo evento. Oi, boa noite. O Leandro também falou justamente isso, ele falou da multa, você falou, primeiro a notificação, e aí teve um caso que fez a notificação e a multa. Eu estou com um problema de uma inquilina, que o pessoal faz muito barulho em cima, e assim, aqui, eu também passo por isso, que o meu morador de cima faz barulho 2h30 da manhã, 11 horas, o barulho é em cima de mim. Mas elas foram reclamar, e ele xinga, enfim. E o síndico está ficando resistente, dizendo, eu não tenho que fazer nada, não tenho que falar nada, quem tem que resolver são vocês. A minha pergunta é, ele, sim, eu acho que ele tem que notificar, né, como foi falado, em caso de barulho, tem que ter outras testemunhas para que futuramente haja uma multa? Minha opinião, tá, gente? Depois pode abrir para os demais. Tem que tomar muito cuidado quando se trata de questões que são individuais entre condôminos. O síndico representa a coletividade. Tem somente uma pessoa reclamando, não tem prova daquilo que aconteceu ou não.
Você pode dizer que fez barulho, você vai dizer que não fez barulho. Na minha opinião, isso ainda não está gerando ainda um incômodo da coletividade dos condôminos. Essa relação tem que ser resolvida entre eles. A gente pode atuar como intermediador, alguém para pacificador. Mas se a gente notificar uma pessoa por conta de uma única reclamação de nenhum outro condômino, nem de cima, nem de baixo, nem do lado, apresenta o mesmo incômodo, eu acho que pode ser um pouco complicado. O que acontece? Eu as imagens e eu vou falar por mim também como moradora de baixo, de um casal com filhos. Eles jogam coisas muito pesadas na madrugada. Você acorda com o teu coração aqui. A minha falecida mãe, que morreu em dezembro, ela saiu do quarto dela e falou: minha filha, tem alguma coisa aqui em cima. Mas ela pode tomar medida, ela pode entrar com ação, ela pode pedir uma tutela de urgência para impedir o barulho. Mas é uma tutela de madrugada é brava. 3 da manhã vai lá, tava lá o cartório. Ela quer falar, vai. Olá, pessoal. Mas a questão é essa, aquele condômino não fica refém do síndico tomar medidas ou não. Ele próprio vai tomar medida que ele quiser, lógico. Até 6 decibéis é permitido. Vocês têm um softwarezinho que você baixa na internet. Você mesmo pode medir se está ou não. Se tiver acima, aí sim é permitido. Se não, não vai dar em nada, só em pista. Até onde eu sei. Você está dormindo e de repente Não, mas você tem 7 de madrugada, o número cai para 55, se eu não me engano. E qualquer barulho supera isso já. Então, se você conseguir fazer uma gravação, ata notarial, eu até entendo aqui, meu amigo, mas é muito complicado fazer uma ata notarial às 3 da manhã. Ela tem que dormir na casa dela para ouvir barulho. Botar um quartinho aqui, dorme aqui, se não ouvir barulho. Eu posso ir lá fazer a notarial, mas só tem 2 questões. Primeiro, é minha esposa autorizar. E segundo, é evidente sono noturno. E tem muitos barulhos que na cabeça da pessoa que é louca. Às vezes tem gente tão louca. Por isso tem que ter o provas. barulho está na cabeça da pessoa. Mas é por isso que tem que ter provas. Grava. Conseguiu ter prova disso? Ele malhava às 4h30 da manhã, com aquele negócio de Mas é o que eu acho que ele faz. E o negócio caia no chão e a gente acordava achando que alguém tava pulando. Você não é fit, não desfite o fiteiro. Mas o Carlos Gabriel Feijó. E a esposa dele pulava uma cordinha, que a gente ouvia a polícia bater. 4h30 da manhã. Será que ela acorda mesmo? Pois é. Depois saía. Egito. Não, mas o barulho, como se for cadenciado, pode ser a pessoa, sei lá. Eu só Ele saiu 6 da manhã para trabalhar. ele telefonasse. Naquele mesmo dia, às madrugadas, então naquele mesmo dia, a mulher mudei de casa. O que a gente está falando? Aqui que a gente está falando é Mariana Teodoro do 302. Foi você que telefonou para a minha casa? Eu falei, não, senhora. Eu te falei que você telefonasse. Você acordou os meus filhos porque nós estávamos juntos. Você não algum problema, porque quando eu comecei a falar, ela já não deixou eu falar. Ela falou assim, em primeiro lugar, eu quero te dizer que você é uma mulher mal amada. Eu falei, oi? Aí ela, outra coisa, você é inquilino ou você é proprietário? Eu falei, bom, vamos ver cá. E começou a falar, eu falei, mas o que a senhora falou? E ela não deixou mais falar. No dia seguinte, tinha uma ambulância que eu já tinha visto outras vezes, mas eu não sabia se realmente era dela. Toda vez a ambulância ela foi buscar ela porque ela é desequilibrada. Ela é casada, tem uma filha de 6 meses e um filho de 2 anos. E o marido dela é outro. Então assim, eu falei, gente, e aí? O que eu faço? Fico até com medo. Eu aproveitaria que tem corretores aqui, contrataria eles para buscar um novo imóvel. Copacabana tem alguns bairros, hein? Eu posso te apresentar. Isso que eu ia falar. Seria talvez um caso de antissocial. Inclusive, no próximo Pinga Fogo vai ser sobre antissocial, que vai ser feito com o Dr. Geraldo. A Daniela Capanema, que vai fazer o Pinga Fogo. O Pinga Fogo não, desculpa. Chega de Café, quarta-feira que vem, vai ser com o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é o nosso patrono da ABAME, que vai falar sobre o antissocial.
Mas, Carlos Gabriel Feijó, você finalizou a sua palestra com um tema super interessante, que eu acho que interessa a todo mundo que está assistindo e quem vai estar vendo a nossa gravação. Só que saiu um cheiro de pipoca e teve algumas pessoas que fugiram e não ouviram o final. Senhor presidente. Você estava dizendo sobre a questão do inventário extrajudicial e na compra e venda dos imóveis quando o inventário não tem valor ainda para cobrir as custas processuais, quando os herdeiros não têm dinheiro para cobrir as custas processuais, e aí vai para o extrajudicial e consegue fazer a venda do imóvel. Foi algo desse tipo, porque a pipoca estava gostosa. E aí o bonde foi andando, pegamos o bonde andando e não ouvimos o que você falou. Você pode repetir? Foi um tema bem interessante. O terceiro ofício de notas diz que não faz esse tipo de... Isso é verdadeiro? Procede? Se o terceiro ofício de notas diz isso, porque ele tem que prestar conta da corregedoria, porque a corregedoria autoriza. Eu já tentei umas 3 vezes. O que pode ser é que o terceiro ofício de notas não esteja vislumbrando os requisitos para a lavratura da escritura. Está certo? Tem que ver o porquê que é negativo, porque é a fundamentação. Na verdade, Só ele. o que a corregedoria tentou fazer, o que foi aprovado, é que você pode promover a venda do imóvel ainda componente do acervo hereditário, ainda componente de espólio, sem a necessidade de alvará judicial. Só que para fazer isso, você tem que, primeiro, você tem que adotar o procedimento extrajudicial de inventário. Ou seja, consenso é fundamental, tem que ter todo mundo de acordo com aquilo. Preencher os requisitos do inventário extrajudicial. Inclusive, o texto o texto do provimento, não é um provimento, é uma alteração à consolidação normativa. É claro dizer, só é possível fazer a venda quando for possível fazer o inventário. Todos os requisitos do inventário você tem que ter presentes ali. E quando essa venda é realizada, você tem que concentrar o produto da venda para fim de pagamento dos impostos, das despesas e emolumentos para a lavratura do inventário, você tem que dar condução ao inventário. Se você não der a condução ao inventário, tem lá uma previsão, que na minha opinião é até discutível, né, e tal, que é do perdimento. Tem um perdimento daquele recurso que você deveria ter aplicado. E aí o que eu comentei é que as pessoas estão muito animadas, empolgadas com isso, mas na realidade isso não resolve boa parte dos inventários mais significativos. O que isso resolve? Isso resolve aquele inventário de um imóvel, 2 imóveis, 3 imóveis. Agora, um inventário com 10 imóveis, a probabilidade de você, com o produto da venda de um imóvel, pagar todos os impostos, pagar todas as despesas, certidões, etc., é muito difícil. É muito improvável que você consiga isso. A não ser que você tenha uma diferença de valor tão significativa que eu tenho um imóvel que vale, sei lá, o triplo dos demais imóveis. Talvez você consiga. Então, para você conseguir efetivar essa operação, e aí depois a gente pode entrar no detalhe da operação, de como que ela é feita, o que deve constar ou não, você vai ter 2 opções. A primeira é que o produto da venda pague o imposto. E aí você não tem nenhuma condição, você não tem nenhuma cláusula resolutiva, a operação se consagra ali mesmo. Ou então, até por uma garantia maior de quem está comprando, posso estabelecer uma cláusula resolutiva expressa, que vai ser averbada numa outra anotação, então você vai ter registro e averbação da condição econômica daquela cláusula resolutiva, dizendo o seguinte: olha, parte do preço está sendo pago aqui e a outra parte vai ser pago pelo pagamento dos próprios impostos. E aí você pode estabelecer essa cláusula resolutiva para a concretização do negócio. Cláusula resolutiva que vai se operar, não havendo pagamento, resolve-se o negócio, acabou o negócio, e aí vai se definir ali internamente, dependendo do que foi acordado, o que devolve, o que não devolve de dinheiro. Então, na verdade, assim, oi? Não, então, esse é o caso em que eu não quero pagar o tributo de partilha. Na verdade, tem que calcionar o valor do A hipótese da cláusula resolutiva, ela exatamente vai permitir que você não faça isso. Evitar que a pessoa então, pague e aí chegar na frente você não for na verdade, assim, a cláusula, se você parar para... Se você parar para refletir, a cláusula resolutiva ela vai ter muito pouca serventia na prática. Quase ninguém vai fazer com cláusula resolutiva. Porque o ideal é que você, que pretende, né, o procedimento, para gerar a maior segurança possível,
e para garantir que você... Porque o que acontece, né? O ponto por trás disso que eu acabei não comentando na palestra. O tabelião tem uma responsabilidade de fiscalizar o pagamento dos impostos. Ele tem esse ônus. Então essa operação, se ela vai ter esse tipo de coisa, ou você vai fazer o pagamento dos impostos ali e pronto, está resolvido o problema, ou então você vai fazer uma cláusula resolutiva que vai exigir para a concretização da compra e venda aquele pagamento. Se você escolher de outra maneira, você não pode lavrar a escritura. Só que a escritura com cláusula resolutiva, ela vai ser muito pouco utilizada, porque ela vai criar um ônus pós-operação, pós-lavratura, de pagamento, comprovação perante registro e cancelamento da averbação. Isso tudo vai ter custo, claro, nada de graça no registro de imóveis. Então, assim, eu não consegui encontrar ainda uma justificativa na minha cabeça do porquê que eu orientaria um comprador a estabelecer a cláusula resolutiva, salvo se ele tivesse ali alguma dúvida de que vai se efetivar o pagamento do imposto, ou então ele não tem o recurso ali de pronto e ele precisa dessa diferença de tempo para fazer o pagamento. Talvez seja uma possibilidade. Mas para isso faz uma promessa, não precisa fazer uma compra e venda e depois se concretiza com uma... Pode, claro. Uma coisa que eu acho que vocês devem fazer é que parte desse preço seja pago pelo comprador diretamente através das guias de TV. Aí o raciocínio da cláusula resolutiva não tem cláusula resolutiva? Não, então. O raciocínio da cláusula resolutiva é dar para o comprador a possibilidade dele mesmo pagar as guias. Não, mas é o contrário que eu digo. Aqui não é você colocar uma cláusula resolutiva, tem que pagar R$1 milhão. 600 mil através da TED, Pix, a conta tal, 400 mil através do pagamento das guias. O comprador vai emitir as guias e ele próprio paga as guias. Sim. Aí não tem risco nenhum no negócio. Você entregar a guia na mão do cara e o cara pagar. Entrega a guia do cara, o cara faz o pagamento da guia e aí você faz a escritura. Aí tá todo mundo seguro que isso acontecer de forma... Só uma contribuição também, mas um ponto importante, Gabriel, que eu acho que resolve esse embate, é porque o tabelião de notas, ele funciona também como fiscal do procedimento de inventário. Então, o tabelião de notas que vai lavrar essa escritura de compra e venda com base nesse provimento 77 do ano passado, da Corregedoria do Rio, ele, para lavrar a escritura, tem que consignar na escritura o número do DARS referente ao ITD devido pela morte e também a comprovação do depósito prévio dos emolumentos que foram feitos na conta do cartório de notas que vai lavrar a escritura e que vão ficar, vai lavrar o inventário e vão ficar lá calcionados pelo tabelião de notas para que as partes, posteriormente, no prazo de 90 dias, venham a efetivar o inventário extrajudicial. Até porque, não necessariamente, o tabelião que está lavrando essa compra e venda com base no provimento vai ser o mesmo que vai lavrar o inventário, até porque quem escolhe a compra e venda normalmente é o comprador e o inventário são os herdeiros. Então, como declaração na escritura de pagamento de preço, tem que constar os DARGs, o depósito na conta do tabelião e, lá na frente, não havendo o pagamento, a realização do inventário no prazo de 90 dias, aplica-se a penalidade que foi trazida pelo provimento, que é justamente a perda dos emolumentos, que pode, inclusive, ser considerado mediante justificativa apresentada pelas partes do porquê de não ter lavrado no prazo de 90 dias. Ok? Se a conta vem com o inventário que está parado, sem dinheiro, poder resolver. Mas inventário judicial? Inventário judicial. Não, aí o inventário judicial, para você poder extrajudicializar, você vai ter que baixar o inventário, comunicar que vai operar, ter a certidão de baixa para aí sim lançar extrajudicialmente. Então, esse é um fator impeditivo para você fazer. Aí no inventário em curso, de repente vale mais a pena fazer o pagamento. Mudando de um bloco para o outro, a atualização da ata da convenção, o senhor tem mais ou menos ideia em torno de quanto fica para umas 130 unidades? Ela já está registrada, tem que atualizar, que ela foi feita em 1959, tudo ali já caiu. E eu, assim, fiz mais ou menos pela tabela da OAB, deu em torno, no meu chute, de R$50 mil. Aí o pessoal ficou no meu chute, no baixo, porque tem que juntar uma comissão. Eu acredito que deu isso, de 50 mil. Não dá isso tudo. Não, mas dá porque você tem que tirar cada ônus reais de cada unidade. Do custo global. Custo. Não, mas também não vai dar esse problema. Não, dá.
Dá quanto? Não dá 50 mil porque tem. Eu pensei assim, porque tem a comissão. A comissão não vai trabalhar de graça para poder elaborar. Ah, não, mas é custo aí. Eu pensei em torno, então daria uns 30 mil? Não, então diz aí, bota a oferta que eu vou levar para lá. Vou ser vendedora de vocês. A gravação custa 290, Não, ou mas tem assim. que escrever. Não, escrever, se você seguir a tabela da ordem, eu acho que é 5 mil reais, até não sei. Não, na tabela da ordem dá 25 mil reais. Pra quê? Para fazer a porque A tabela da ordem não pode valor. Queria corregedoria? Deu 1000%? Bota aí. não é por unidade, é cada unidade, dependendo do número de unidades. É por número de unidades que tem dentro de cada edifício. Não é por unidade. Então, o valor X por tantas unidades. Como tem que. Aí cada unidade é 50 reais a mais. Tem por cada unidade. E aí, Você está falando dos custos de honorários advocatícios isso, ou de registro? dos honorários pela tabela da OAB. Mas esquece tabela, pede proposta, ninguém segue tabela. Se a tabela está dando 50 mil, não vai vender, não vai conseguir A tabela vender. está dando 25 mil, em torno de 25 mil. Mas Eu passo mais barato. então vamos negociar, eu quero ser sua vendedora, vamos ser sua. Olha a parceria aí. Olha a parceria aí. Aí deixa eu te avisar, todos eles fazem parceria. Assim, não sei se eu estou hoje. Então, mas vamos tem fazer. outra pessoa. Vamos ver que seja bom para os dois lados, né? E também porque você tem que tirar o ônus reais, lógico que não precisa tirar aquela certidão. Vamos lá, são duas coisas diferentes. A convenção lembra que ela não tem obrigação de ser registrada. Exatamente. Então você pode alterar a convenção e não registrar ela. Eu, Bom, inclusive, evito registrar ao máximo. é isso. A convenção Então esquece esse custo de registro, de ônus reais, etc, Não, etc, mais ou menos, etc. porque vai ter agora a reunião e eu vou levar isso para Você altera a convenção, tem que só comprovar a titularidade. Normalmente a Todos administradora tem quanto? isso. 10, 15 mil Para alterar uma convenção, que a gente pode alterar. de honorários advocatícios, Tabela da OAB. Abre aí, presidente. Tabela item 7. Condomínio. Número 1. Convenção ou regulamento interno até 10 unidades. Calma. 2.245. Calma. Por unidade que acresce, R$ 172. Então, dá em torno de 25 mil, porque são 100. Alteração de convenção ou regulamento interno já é outra coisa. São 100 unidades, vezes vai dar 11 mil, mais 2 mil, mais 15, 16 mil. Tem as lojas também, dá em torno de 150, tem loja em mais. Mas cinza dos São quantas unidades? Em torno de 150. E qual o valor da unidade mais caro dele? Deus queira que consiga cobrar 25 mil, entendeu? Não, o advogado vai acabar cobrando. Mas Deus queira que Mas 25.800. Mas ninguém cobra nem Mas perto ninguém disso. cobra Nem perto perto disso, disso. é. Tá tranquilo. Adoraríamos poder cobrar isso, mas se a gente cobrar isso, vamos cobrar Ninguém trabalha. as pessoas nem retornam a nossa ligação. Aí tem gente que cobra, mas não estaremos está. todos em dúvida. juntar uma comissão, tem várias coisas, vários critérios. Mas de onde não dá para conseguir cobrar isso? Com quem você não existe caro nem barato, existe necessidade de poder de compra. E se o poder de compra do condomínio de repente puder, por que não, né? Tem sempre um advogado que vai cobrar mais barato. Sim. Sempre tem, sempre. Verdade. A maioria dos advogados aqui na BAME e que fazem parte da mesa são todos flamenguistas. Daqui a pouco tem o jogo do Flamengo. O Egito já foi embora em razão disso. Ele deu uma desculpa dizendo que foi por causa da palestra que ele tem amanhã, mas foi o jogo do Flamengo. Olha só, o Egito ele passou perfume e foi embora, então não pode fazer nada. Ele vai jantar com a esposa. Quem viu. Então eu vou fazer minha última pergunta. Vê se vocês têm mais alguma pergunta para fazer. Doutor Leandro Sender, você numa última palestra da BAME, você falou que foi sobre a sua liderança, a sua comissão de liderança, que você estava
inclusive aqui com a leiloeira, e você falou sobre a adjudicação compulsória e sobre essas mudanças, e você ressaltou uma questão que eu acho que pode ser muito importante para os corretores que estão aqui presentes, que é com relação ao inadimplemento de compra e venda feita por alienação fiduciária. Você pode esclarecer sobre esse tema? O ruim que dá. O ruim que dá se não pagar. Isso foi o tema até da última aula da pós. A aula de ontem. Exatamente sobre isso. Não, vamos lá. Basicamente é o seguinte. A alienação fiduciária, a Lei 9.514, artigos 26 e 27, estabelece sobre a forma de execução do implemento nesse processo de leilão. E é uma dinâmica muito interessante, porque a lei foi alterada agora em 2017, ela trouxe várias alterações bastante relevantes que possibilitam uma execução muito rápida, muito célere, porque agora você consegue fazer a notificação do devedor através digital, através de hora certa, através de notificação na pessoa do porteiro. Então, a recomendação que a gente sempre dá, só assina uma alienação fiduciária se você tiver certeza que vai conseguir pagar. Se você não consegue pagar e o credor promove a execução, a pessoa perde o imóvel, perde tudo que ela pagou. Na grande maioria das vezes sobra dinheiro, sobra para ela também, já que ela tem uma dinâmica dos leilões, mas na prática é muito difícil sobrar alguma coisa para ela. E mais, agora tem uma decisão da STJ, que eu falei sobre isso na aula, em Gabriel. Já viu, né? Já está aí, já viu falando sobre isso. Tem a decisão da STJ que fala que se o valor do imóvel, se o credor, como é que funciona? O credor vai fazer, ele consolida a propriedade, depois ele promove o leilão, se não tiver nenhum licitante, o imóvel fica integrado ao patrimônio dele. E tem uma decisão da STJ que fala o seguinte: se esse imóvel foi integrado ao patrimônio dele, mas o valor do imóvel não foi suficiente para pagar integralmente a dívida, ele pode promover uma cobrança judicial. Então a pessoa pode perder o imóvel, tudo que ela pagou, ainda tem uma ação monitória contra ela cobrando esse saldo remanescente. Então basicamente, para fazer uma alienação fiduciária, tenham certeza, para vocês que querem advogar extrajudicialmente, esse é um excelente nicho, corretores, advogados, porque você tem que ter muito domínio sobre a matéria, porque não é simples, várias peculiaridades, mas é um procedimento inteiramente extrajudicial. Tá? Você pode fazer notificação, tudo é feito através do cartório de registro de imóveis. Ele pode solicitar o RTD para fazer a notificação, mas é iniciado sempre no RGI. Você faz a notificação, você faz a consolidação, você faz o leilão e acabou. É isso. E você executa todo o processo através do leilão e finaliza o inadimplência. Deveria ter uma orientação, né, na televisão para a sociedade, antes de fazer uma alienação, ter esse conhecimento, né? Tempo de inadimplemento. O contrato tem que estabelecer o período para se iniciar a execução. Muitas vezes se colocam 10 dias. Então, inadimpliu 10 dias, inicia a execução. Existe mais um folclore que existe aí, né? São 3 parcelas, tem que estar vencidas para se iniciar. Isso para leilão de incorporação. Artigo 63 da Lei 4591. Oi? A AF não tem. A AF, o contrato estabelece o período de carência: 10 dias, 5 dias, 20 dias, 30 dias. Passado o prazo, você inicia. Essa é uma parcela só. Passou o prazo de carência, já inicia a execução. E lembrando, mais um ponto. A parte só pode pagar até a consolidação de propriedade. Consolidou a propriedade, ela não tem mais o direito de pagar a dívida. Ela tem que recomprar a unidade, pagando o valor da dívida aí já contemplado todas as parcelas futuras que se venceram. Então, se não pagou aquela dívida praticamente está 20 mil reais vencido, falta pagar mais 500. Ela pode pagar os 20 mil até a consolidação de propriedade. Consolidou, vai ter que pagar 520 mil, mais escritura, mais ITBI, para poder manter o imóvel. Então, é uma lei que protege sempre o adimplente, não protege o credor, protege o adimplente, porque também tem penalidade para o credor caso ele não cumpra suas obrigações. Então, é uma lei que protege sempre o adimplente. Quem cumprir com suas obrigações será protegido pela lei. Maravilha. Mais alguma pergunta? Doutor Sander, você permite eu pegar o seu telefone para poder pensar que a gente... Ó, 10% para a BAMI. Montar comissão. Eu choro de dinheiro. Olha, sabe com certeza o Tom Neto tá junto, Foi muita honra recebê-los todos aqui. Estaria aqui quarta-feira, gostei da casa. Foi muito bom tê-los aqui. Voltem à BAMI.
Esses 3 aqui são todos da ABAME, então eles estão sempre aqui, estão sempre dando palestra aqui. Ela não foi pela internet, né? E na internet, então... Semana que vem, quarta-feira, vai ser online? Quarta-feira vai ser online, vai ser um pica-fogo online. Nós estamos iniciando a partir de quarta-feira que vem o ABAME 4.0. E a ABAME 4.0 é 100% digital às quartas-feiras. E vai ser estreia na quarta-feira que vem, um pinga-fogo. Quem vai liderar vai ser o... no Instagram. Vai ser às 18 horas. Ok? O Sérgio Herrera, ex-presidente da ABAME, que vai ser excelente profissional, é que vai ministrar o pinga-fogo. Obrigada a todos, estou por encerrada a noite de hoje maravilhosa. Queridos mestres, sintam-se deitados, né? Também acende